Olá, seminarista, Deus abençoe a sua vida. Estamos na nossa segunda matéria, segunda disciplina. Até aqui você já aprendeu a primeira matéria, a existência de Deus. Agora fica o convite para a segunda matéria, bibliologia. É o que nós vamos aprender no nosso estudo de hoje. Vamos lá. Bibliologia. O que quer dizer bibliologia? Bibliologia significa, logia em inglês significa estudo. Bibliologia, então, significa estudo da Bíblia. A palavra Bíblia, queridos, ela tem a origem grega, significa rolo pequeno, diminutivo de biblos, que significa folha de papiro, que era uma folha que era utilizada para escrita. A palavra Bíblia foi usada pela primeira vez pelo patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo, mais ou menos em 398 a 404 após Cristo. Portanto, Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de vários livros. Olha só, a nossa Bíblia, eu creio que você que está aí com a sua Bíblia, você pode observar que a Bíblia cristã, ela possui 66 livros. É o total de livros que compõem a nossa Bíblia. É uma biblioteca composta por 66 livros. E é dividido em duas partes. Olha só, atenção, eu gostaria que depois você visse aí na sua Bíblia. Ela é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sendo que no Antigo é composto de 39 livros e o Novo compõe de 27 livros. Então, no estudo de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre esses livros. É claro que é uma videoaula e eu te convido a você acompanhar também o ensino, o estudo sobre a Bíblia, o material na apostila que nós disponibilizamos no ICTV virtual. Você que recebeu o seu usuário, a sua senha, você pode acessar o nosso ICTV virtual e lá você tem acesso também às apostilas e os materiais de apoio. Então lá você tem um conteúdo também para enriquecer o aprendizado sobre Bíblia. Então vamos lá, continuando. Olha só, queridos, a Bíblia é escrita em rolos, papiros, às vezes com pele de animais ou outros materiais, em que as pessoas registravam. Não tem uma folha de papel celulose como a gente tem no dia de hoje, não. Eram utilizados papiros naquela época para registrar. E a nossa Bíblia, a Bíblia que nós acompanhamos e seguimos, é uma Bíblia que foi escrita, queridos, mais ou menos no período de 1600 anos. É o período aí que abrange a escrita, os registros da Bíblia. E foi escrita por aproximadamente 40 escritores diferentes. Daí o motivo para nós acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que você já foi indagado por muitas pessoas que falou para você, olha, como que você acredita, como é que você me prova, qual o embasamento que você tem científico até para me provar que a Bíblia é um livro sagrado, que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Se ela foi escrita por homens, como Deus escreveu a Bíblia? Não, ele foi escrito por homens. Daí, queridos, um argumento forte, um argumento ali que você pode compartilhar com pessoas que talvez duvide que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, um argumento é esse. Olha só, a Bíblia foi escrita durante 1600 anos e foi escrita por aproximadamente 40 escritores, e muitos deles, para não dizer todos, vivendo em épocas diferentes. Você tem, por exemplo, Moisés. Moisés foi um escritor da Bíblia, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e foi um dos escritores de vários livros da Bíblia. Nós vamos aprender aqui. E vamos pegar outro escritor, por exemplo, João, vamos pegar aí Isaías, homens que viveram em épocas diferentes. O espaço de tempo entre um outro era mais de 600 anos, quase até 1000 anos. Tem escritores na Bíblia, um que viveu há 1000 anos de diferença de tempo entre um e outro. Então, um forte argumento que você pode utilizar para embasar a sua fé,
para a sua apologética, a defesa da fé, é uma matéria que depois vamos estar aprendendo também, é de mostrar que a Bíblia é um livro confiável, porque além de ser escrito em um período de 1.600 anos, por 40 escritores diferentes, percebe-se algo importante. Olha só, vivendo em épocas diferentes, a Bíblia possui um conteúdo que se complementa. Se você pegar um livro do Novo, lá escrito pelo apóstolo Paulo, existe citação do Antigo. Existem também fatos que aconteceram no Antigo Testamento que se concretizam e se confirmam no Novo. Então a Bíblia é um livro confiável, um livro que atravessou gerações e gerações, um livro que Deus teve todo o cuidado, zelo para preservá-lo. Então é a palavra de Deus. E nós, como cremos e acreditamos, lógico, em Deus, temos a nossa confiança nele. A palavra de Deus, olha só, lá em um versículo, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Versículo que eu creio que muitos conhecem, você não conhece, olha só o que diz esse versículo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. É um livro que transmite uma mensagem logos de vida. É um livro rema, ele é revelador. É um livro profético. Outra argumentação que você tem para provar que a Bíblia é um livro sagrado são as profecias. São várias e várias que foram ministradas há séculos e séculos atrás e que foram cumpridas anos adiante, milhares de anos à frente. Quando a gente tem, por exemplo, o profeta Isaías profetizando um menino que nasceria de uma virgem, profetizando aquele príncipe da paz, ele profetizava sobre Jesus centenas de anos antes. Quando a gente tem várias e várias promessas que se cumpriram, coisas que aconteceram, relatos, registros históricos, que inclusive a ciência comprova, que nos fortalece a acreditarmos que verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro sagrado, é o livro do nosso Deus, o manual da nossa vida, que Deus confiou aos homens para que possamos viver em santidade, em separação e aprendermos mais sobre o nosso Deus. Olha só, vamos aprender então sobre a Bíblia. A Bíblia, como nós dizemos, é dividida em duas partes. Vamos aprender a primeira parte, Antigo Testamento. É composto por 39 livros. A primeira parte delas é composta pelos livros da lei, Torá, também com esse nome, livros da lei. São os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Moisés escreveu, inspirado por Deus, até porque ele tinha intimidade com Deus, e Deus revelou a Moisés, e ele redigiu, escreveu este relato nos 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, também o nome que é dado. Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. O primeiro deles é o livro de Gênesis, que fala como tudo começou, a origem, o pecado, o sofrimento, fala sobre Abraão, a aliança de fé com o pai Abraão. Então está tudo ali relacionado, descrito no livro de Gênesis. O segundo livro é o livro de Êxodo, que fala sobre a saída do povo de Deus, o povo hebreu, do Egito. Então, Êxodo significa saída. O livro de Êxodo conta essa história. Tem um livro de Levítico, que fala sobre as leis, os mandamentos de Deus a Israel, ao seu povo. Fala também do livro de Números, é o 4º livro, que fala sobre a contagem dos israelitas, as tribos, a contagem do povo de Deus. E Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, que segundo a lei narra os discursos de Moisés. Então, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, é o livro dos livros da lei, escritos por Moisés. Na segunda parte, continuando, nós temos os livros históricos, que falam sobre a caminhada do povo israelita, os relatos do povo de Deus, após a saída da terra de escravidão do Egito. São os livros Josué, aquele que substituiu Moisés, que deu continuidade,
rumo à terra que Deus havia prometido a Abraão e os seus descendentes. Então tem ali um livro histórico contando a história do povo de Israel, de Josué. Temos ali o livro de Juízes, contando a história de vários juízes, vários juízes que passaram, homens levantados, escolhidos por Deus para julgar o povo. Por exemplo, Sansão, eu creio que você já ouviu falar sobre Sansão, Gideão. Temos também juízas, Débora e muitos outros, sendo que o último juiz e também profeta de Deus foi Samuel. Então nós temos ali relatos contando sobre os juízes que julgaram, foram homens separados para julgar Israel. Tem também o livro histórico de Ruth, o livro de Samuel, dividido em duas partes, 1 Samuel e 2 Samuel. Tem também o livro de Reis, contando sobre os reis de Israel. Tem ali 1 Reis e 2 Reis. Tem o livro de Crônicas, que são os registros de todos os reis que passaram por Israel, tanto no reinado do norte, Israel, quanto no reinado do sul, Judá, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Tem também o livro de Esdras, que quando promoveu a reconstrução do templo após o cativeiro do povo de Deus. O livro de Neemias, que promoveu a reconstrução dos muros de Jerusalém, cidade que foi destruída na invasão dos babilônicos, por Nabucodonosor. E tem também o livro de Esther, contando a história da rainha Esther. São livros históricos que você tem aí no Antigo Testamento. Outra parte também, composta por livros poéticos. Por exemplo, o livro de Jó, contando a história de Jó. Tem o livro de Salmos, são canções, salmistas. O principal deles, Davi, registrado no livro de Salmos. Tem vários salmos também de outros, mas o principal foi o salmista Davi. Tem também o livro de Provérbios de Salomão. Salomão foi filho do rei Davi, um homem muito sábio, usado por Deus. Foi escritor também de Provérbios. O livro de Eclesiastes e o livro de Cantares, também escritos por Salomão. Então são livros poéticos. Outro também são os livros dos profetas maiores. Profeta maior, querido, não quer dizer que são profetas mais importantes, não. Quando a gente usa este termo maior, quer dizer que o tempo de ministério desses homens foi maior. Podemos citar, por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, que também escreveu, inspirado por Deus, Lamentações. Tem o profeta Ezequiel e Daniel, são os profetas maiores. E temos também os profetas menores, como nós falamos aqui, não menor em importância e relevância, de forma alguma, mas menor pelo tempo de ministério deles. São os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechando ali os 39 livros do Antigo Testamento. Muito bem, olha só, dando continuidade, eu gostaria que vocês observassem bem esta imagem que vocês estão observando aí na sua tela. Vamos estudar, vamos fitar bem os olhos sobre essa imagem, uma imagem interessante que fala sobre a ordem cronológica dos livros. Muito legal, olha só. Nós temos aí, se informando, mais ou menos o período em que os livros foram escritos. Olha que legal. Um exemplo, o livro de Gênesis foi mais ou menos no mesmo período que foi também escrito o livro de Jó. Por exemplo, o livro de Êxodo e Levítico, Números e Deuteronômio foram em ordem cronológica de tempo, mais ou menos escritos no mesmo período de tempo. Depois, olha só, em sequência, nós temos o livro de Josué, o livro de Juízes e Ruth, foi escrito também aproximadamente no mesmo espaço de tempo. Em seguida, nós temos o livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. E andando junto na linha do tempo, nós temos crônicas. Crônicas são registros que eram feitos em cada reinado. Então, andando aí junto
com Samuel Reis, temos ali o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas, que é um período, querido, que fala sobre os reis em Israel, que começou com o primeiro rei, aquele rei que foi escolhido pelo povo, quando o povo questionou o profeta Samuel, porque queria ter um rei sobre eles. Eles não queriam o reinado do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e ali, instigando ali Samuel colocando diante de Deus, e Deus disse: não, separe ali o líder que eles querem para eles como rei, mas os alerte de todas as consequências de ter um rei, de serem súditos de um rei, e dali é separado Saul como o primeiro rei. Nós temos aí a história de Saul, contado no livro de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, começa a falar sobre Saul. Em seguida, o rei agora que é escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelos homens, pelo povo, e ali Deus levanta, depois de reprovar o reinado de Saul, usa a vida do profeta Samuel para ungir Davi, e Davi foi o próximo rei, depois o seu filho Salomão. E em seguida, queridos, após o reinado de Salomão, um homem muito sábio, mas que infelizmente no finalzinho dos seus dias começou a praticar coisas que eram desagradáveis, coisas erradas, começou a adorar deuses, e ali houve uma divisão. Depois ali do reinado de Salomão, houve uma divisão. Muitas tribos de Israel não aceitaram o filho de Salomão como rei, então promoveu-se ali uma divisão, dividindo o reinado do norte, Israel, são 10 tribos que formavam ali o reinado do norte, e 2 tribos de Benjamim e Judá, formando o reinado do sul, Judá. E daí você pode observar, queridos, que muitos profetas, alguns deles foram levantados para exortar o povo, faziam parte do reinado do norte, Israel, e muitos profetas também para profetizar no reinado do sul, Judá. Então você tem, por exemplo, os profetas levantados para o reinado do norte, Israel, Amós e Osés. Agora os outros profetas que pregaram, que profetizaram no reinado do sul, nós temos aí Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias, como você pode ver na imagem aí. E tem também os profetas que pregaram em nações estrangeiras. Por exemplo, Jonas ele foi levantado para pregar a palavra de arrependimento em Nínive. E também temos o profeta Naum e o profeta Obadias, que foram levantados para serem profetas usados por Deus em nações estrangeiras. E temos ali os profetas no período do cativeiro, quando a Babilônia, o exército babilônico invade Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros, destrói a cidade, e ali no período de cativeiro são levantados o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Amém? Dando sequência aí, queridos, olha só, temos após o período de exílio, como você pode ver na imagem, nós temos ali Esdras foi um escritor do livro de Crônicas. O primeiro Crônicas e 2 Crônicas foi escrito por Esdras, inspirado por Deus, lógico. E também Neemias, aquele que foi levantado para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém estava exposta, a cidade estava exposta. Então ali um grande projeto que Neemias ali fez foi de reunir o povo imbuído ali nessa grande missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Neste período de tempo de Esdras, você tem ali no mesmo intervalo o registro do livro de Esther, e os profetas desse período foram os profetas Ageu, Zacarias e por último o profeta Malaquias. Amém? Essa imagem aí é muito interessante, dá para ter um apanhado geral aí da ordem de tempo dos livros do Antigo Testamento. Vamos lá, continuando a nossa aula. Temos também, queridos, o Novo Testamento. Só que antes de nós iniciarmos a nossa aula falando sobre isso, eu gostaria de comentar com os irmãos o seguinte: uma pergunta que eu gostaria de falar para os irmãos: todas as Bíblias são iguais? Por que eu te pergunto isso?
Porque eu creio que você talvez tenha uma Bíblia, talvez na sua casa, ou você conheça uma pessoa, que a Bíblia dessa pessoa é um pouco diferente da sua. Em que sentido? Diferente por existirem livros a mais do que a Bíblia que você tem. São livros que foram adicionados, livros que foram incorporados nessa Bíblia, por exemplo, a Bíblia da Igreja Católica, uma Bíblia que possui livros a mais. E vamos entender o porquê disso. Olha só, a Bíblia nos fala que após o profeta Malaquias, o Senhor Deus, ele silencia. O mesmo silêncio que o povo experimentou quando estava cativo no Egito. Foram mais de 400 anos de cativeiro, de silêncio de Deus, até Deus levantar Moisés para libertar o povo. Em uma outra oportunidade, após o retorno do exílio na Babilônia, no cativeiro, após esse retorno, passa-se ali o tempo, depois do profeta Malaquias, olha o que aconteceu, Deus silenciou-se. O que significa o silêncio de Deus? Significa que o profeta que habitaria na terra naquele momento não estaria mais ouvindo a voz de Deus. Imagina você que é uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, uma pessoa que ouve a voz de Deus, uma pessoa ali sensível à voz de Deus. Imagine Deus, eu creio que em nome de Jesus não vai acontecer na sua vida, mas se for o propósito de Deus, como aconteceu há milhares de anos atrás, depois do profeta Malaquias, aconteceu o silêncio de Deus. Isso quer dizer que Deus, ele não mais inspirou profeta algum. Outros profetas se levantaram, Baruque, como exemplo, como profeta. Só que naquela época não tinha inspiração de Deus. Deus ele havia silenciado, não estava mais inspirando os profetas. Então a Bíblia fala deste período do silêncio de Deus, em que nós chamamos de período interbíblico. Período interbíblico. Nesse período de tempo, amados, mesmo não inspirando os profetas, existiram livros que foram registrados. E esses livros, você pode, nós vamos falar sobre eles também, um pouco deles. São livros que foram escritos no período interbíblico. Daí eles receberam um nome chamado de livros apócrifos. O que é livro apócrifo? Não é um livro não canônico. Canônico é aquele livro santo, sagrado, que tem a evidência da inspiração divina. E o livro apócrifo, ele não tem. Agora, quando aconteceu essa divisão, essa separação de livro canônico e de livro apócrifo, foi no período chamado de Septuaginta. O que é esse período chamado de Septuaginta? A Septuaginta é quando foi observado o seguinte: o Império Grego, naquela época, alguns anos, ali, 200 anos e poucos antes de Cristo, o Império Grego era um império que estava dominando aquela região e parte do mundo. Daí a língua grega estava sendo uma língua muito falada, muito difundida no mundo todo. O que aconteceu? A Septuaginta foram quando anciãos judaicos, alguns falam em torno de 70 ou até 72 eruditos judeus, se reuniram para avaliar todos os manuscritos, todos os rolos, todos os livros bíblicos. E neste período aconteceu um minucioso, um trabalho assim, minucioso, com muito cuidado, e esses anciãos eruditos judeus, eles fizeram justamente esse trabalho de apontar os livros canônicos, os livros santos, aqueles que tinham a inspiração divina, dos livros apócrifos, os livros que não tinham inspiração divina. E também neste trabalho eles realizaram a seguinte tarefa: eles pegaram todos os manuscritos que estavam escritos em hebraico, que era a língua dos hebreus, o idioma deles, e daí, como o idioma grego era um idioma muito difundido, o que aconteceu? Eles pegaram os manuscritos e aconteceu a tradução dos manuscritos bíblicos para o grego.
do hebraico, que era a língua, né, dos hebreus, dos judeus, para a língua grega. Então, nesse processo, os livros foram traduzidos. E nesse processo também houve essa classificação de livros canônicos e de livros apócrifos. Então, olha só, as Bíblias são iguais? Não. Um exemplo, a nossa Bíblia, ela contém 66 livros. A Bíblia Católica possui livros a mais, porque elas foram incorporados os livros apócrifos, os livros escritos no período interbíblico, o período do silêncio de Deus. São eles: Tobias. O livro de Tobias narra a vida de Tobias, que era filho de um pai cego. Outro livro apócrifo, o livro de Judite, que é uma narrativa histórica dos judeus libertados do poder de Holofernes, general da Pérsia, devido à coragem de uma heroína chamada Judite. Aconteceu mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Tem também o livro de Sabedoria, livro apócrifo, que mostra através de provérbios a sabedoria verdadeira e reta da gentílica. Apareceu mais ou menos no ano 50 a.C. O livro de Eclesiástico, muita atenção, não é Eclesiastes. Eclesiastes escrito por Salomão. O Eclesiastes é um livro canônico, um livro sagrado, inspirado por Deus. Eclesiástico é um livro apócrifo, também chamado de Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, mais ou menos escrito no ano 180 a.C. Tem o livro de Baruque, contemporâneo de Jeremias. Baruque, queridos, foi dividido em partes: confissão, arrependimento e também exortativo e a promessa de livramento. Baruque é um livro considerado apócrifo, foi escrito no período interbíblico, o período do silêncio de Deus. Tem também o livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, que narra a revolta dos Macabeus contra o Império Romano. Além desses livros, a Bíblia, outras Bíblias que acrescentaram os livros apócrifos, fizeram também acréscimos ao livro de Daniel e o livro de Esther. Então você pode perceber que o livro de Daniel, do livro da igreja, de outras Bíblias, por exemplo, a igreja católica, a Bíblia católica tem acréscimos no livro de Daniel. Você pode comparar depois a Bíblia católica, tem mais capítulos do livro de Daniel, no mesmo livro de Daniel que nós temos, contando a história aí de Susana e o dragão, lá no livro de Daniel. Então as Bíblias são diferentes. Olha só, após o período interbíblico, eu gostaria até de compartilhar uma revelação abençoada de Deus. Olha só, quando Deus ele silencia, você pode ter certeza, isso aí é ter uma promessa, isso é isso na sua vida. Você às vezes está sofrendo, eu creio talvez com o silêncio de Deus, você está sentindo Deus em silêncio, amados. Podemos perceber, podemos assim encher o nosso coração de esperança. Quando a Bíblia fala que Deus silencia, pode ter certeza, após o silêncio de Deus vem uma grande bênção na sua vida. O que aconteceu depois de Malaquias? Silêncio de Deus, 400 anos, silêncio. Daí, após esse período interbíblico, Deus ele envia Jesus, Emanuel, Deus conosco. Envia o Messias, o Cordeiro de Deus, o Cristo, aquele que viria nos resgatar, pagar o preço do pecado adâmico, do erro de Adão, para nos resgatar. Porque antes, nós vamos aprender em outras matérias, estávamos condenados ao inferno. Mas agora, mediante Cristo, a redenção de Jesus, nós somos salvos. Amém? Antes estávamos no Egito, agora somos livres, somos libertos. Então, depois aí vem o Novo Testamento, o Novo, contendo 27 livros. Olha só como que acontece a divisão. O Novo é composto de 27 livros e dividido na seguinte parte. Primeira parte, biografias, são 4 evangelhos, sendo que os 3 primeiros são chamados sinópticos porque são parecidos, são livros paralelos. Por exemplo, nós temos o livro de Mateus, que mostra a
aos judeus, mostrando a ele a genealogia de Abraão até Cristo Jesus, de Abraão até ali o rei Davi, de Davi até Jesus. Você pode ver na Bíblia muitos chamando Jesus de filho de Davi, mostrando ali a genealogia, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Tem também o livro de Marcos, que mostra Jesus para os romanos, Jesus como servo. Tem também o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, apresentando Jesus para os gregos, Jesus como Filho de Deus. E tem também o Evangelho de João, mostrando, apresentando o ministério de Cristo para o mundo. João, o apóstolo mais amado, aquele mais próximo de Cristo, e ali o Evangelho de João, relatando ali, então, os 4 primeiros livros, são os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. Segunda parte é o livro histórico, contando ali o começo da igreja e a atuação do Espírito Santo nos primórdios, a igreja primitiva. Depois nós vamos aprender na matéria Atos dos Apóstolos mais sobre isso, que é justamente o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, lucano, médico, o mesmo Lucas. Foi escrito ali o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, contando ali o relato do começo da igreja e também apresentando o apóstolo levantado por Deus, o apóstolo Paulo. Vamos depois aprender mais sobre a vida do apóstolo Paulo. Outra parte do Novo, continuando ali sobre os 27 livros, tem também as cartas do apóstolo Paulo. Um dos principais escritores da Bíblia foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em cada viagem missionária que ele realizava, ele depois enviava cartas para os cristãos, para a igreja que estava em cada uma dessas cidades. Então nós podemos relacionar aqui a carta escrita aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, da igreja na cidade de Corinto, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, carta direcionada a um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, Timóteo, Tito e Filemão. São as cartas do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escreveu, lógico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tem também a parte das cartas gerais, cartas universais atribuídas a vários apóstolos. Lembrando que uma dessas cartas universais é a carta de Hebreu, que não tem um escritor certo, ele é desconhecido. A carta de Hebreus. Nós temos aí Hebreus, Tiago, a carta de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, também de João, carta de João, 1 João, 2 João e a terceira carta de João, e o livro de Judas. Judas também é apóstolo de Cristo, não é o Judas Iscariotes, outro, o Judas Iscariotes, esse não registrou nenhuma carta, não. É o livro de Judas, tem apenas um capítulo relatado aí no livro Judas. E nós temos também, por final, o livro profético, também chamado de Revelação, porque nos mostra ali os últimos dias, um livro apocalíptico, que é o livro Apocalipse, que é a revelação que Deus confiou ao apóstolo João, quando ele estava preso, cativo na ilha de Patmos. Deus confiou ali a revelação dos últimos dias. É um livro escatológico, um livro profético, Apocalipse, que é o último livro da nossa Bíblia. Amém? Eu vou compartilhar aí, como vocês podem observar, um pequeno resumo de mais ou menos o período em que os livros do Novo Testamento foram escritos. Você vê aí o livro do Evangelho de Mateus, Lucas, o apóstolo Paulo, a carta Atos, as cartas do apóstolo Paulo, então mais ou menos aí um período que os livros foram escritos. Então fica aí a imagem, vocês podem observar aí, que compreende aí o período de 50 até 90 após Cristo, o ano 50 ou ano mais ou menos 90, 95 da nossa era contada após Cristo. Então nós temos o período anterior a Cristo, AC e DC depois Cristo. Então tem aí um período mais ou menos em que os livros do Novo foram escritos, foram registrados, como nós já comentamos, inspirados com inspiração de Deus, inspiração divina. Muito bem, então olha só, nós vamos compartilhar agora
uma tabela, só que antes de nós mostrarmos essa tabela, eu gostaria que você voltasse a atenção aqui. Olha só, eu creio que você já observou, a Bíblia, como nós estudamos, aprendemos aí, contém 66 livros, e cada livro com o seu nome, Gênesis, o livro de Samuel, o livro de Jonas, Mateus, Evangelhos, Mateus, Marcos, os livros romanos do apóstolo Paulo, as epístolas do apóstolo Paulo, Romanos, Coríntios, todos mais. E você pode observar que na Bíblia, às vezes, você vê a abreviação. Às vezes você observa que o livro de Gênesis não está com o nome completo, não está escrito o nome todo Gênesis, está escrito só GN. Pode utilizar esse recurso? Pode. Há abreviações bíblicas. Você pode abreviar. E você tem também, queridos, algumas regrinhas, algumas regras para você utilizar a citação de livro, de capítulo e versículo. Tem uma regra que, por convenção, para facilitar o entendimento. E é importante esse estudo? Eu tenho que decorar, às vezes é um pouco complicado, difícil de entender, às vezes de cara, não, isso aí é com o tempo. Com o tempo você vai criando o hábito, você vai se acostumando com essas especificações e vai ficar mais fácil o entendimento quando às vezes você está estudando um estudo bíblico, algum material em que você não vê ali o nome completo, escrito de forma completa, você tem uma parte resumida e citação de capítulo e versículo, e nós vamos explicar aqui como que funcionam essas regras. Olha só, eu quero que você acompanhe comigo em tela. Olha lá, abreviaturas bíblicas. É comum o uso de abreviaturas para se referir aos índices e citações bíblicas. Acompanhe comigo aí. Para auxiliar de maneira simples e práticas, colocamos aí algumas orientações quanto às abreviaturas. E, geralmente os formatos convencionais seguem o padrão abaixo. Olha lá, os dois pontos separam o capítulo dos versículos, dos versos. O hífen indica uma faixa contínua de versos. A vírgula indica uma sequência não contínua de versos. O ponto e vírgula inicia um novo capítulo do mesmo livro, ou não, caso seguido de abreviação do outro livro. Exemplos, olha lá essa tela de exemplos, continuando aí olhando na sua tela. Por exemplo, está lá, GN 3, 2 pontos, 1, hífen 15. O que eu entendo dessa abreviatura bíblica? Olha só, eu entendo que GN faz citação a Gênesis. Aí nós temos capítulo de número 3, capítulo 3. Os dois pontos separam o capítulo do versículo. E aí nós temos o versículo 1, e o hífen 15, significa do versículo 1 até o versículo 15. Outro exemplo aí, para nós acompanharmos. DN 9, 2 pontos, 25,27. Ponto e vírgula, 11, 2 pontos, 3, o hífen 43. Que complicado, mas olha só, é muito fácil. Vamos atentar aí. DN está fazendo relação ao livro de Daniel, capítulo 9, os 2 pontos separam o capítulo do versículo, capítulo 9, aí está aí, versículo 25, e quando você tem um vírgula, quer dizer que é o versículo 25 e o versículo 27. É diferente do hífen, quando você vai de um versículo até o outro. A vírgula quer dizer o versículo 25, nesse caso aí, o versículo 25 e o versículo 27. O ponto e vírgula está indicando aí um outro capítulo do mesmo livro. Olha lá, ponto e vírgula, capítulo 11. Agora olha a diferença. O versículo 3 até o versículo 43. Amém? Então tem aí outros exemplos. E continuando aí, você tem aí uma tela, uma lista dos livros e das suas respectivas abreviações. Por exemplo, vamos lá, livro de Gênesis, GN, o livro de Êxodo é X, o livro de Levítico, LV,
Por exemplo, vamos pular aí avançando, o livro de Josué, JS, Juízes, JZ, o livro de Salmos, SL, Eclesiastes, EC, vamos lá para o novo, Mateus, MT, Marcos, MC, o livro de João, JO, Atos, AT, Romanos, RM. Então você pode utilizar este recurso da abreviação bíblica. É obrigatório? Não, queridos, é para facilitar o nosso aprendizado. Você pode utilizar esse recurso. Vamos lá, continuando. Vamos aí, por exemplo, Judas, JD, Apocalipse, AP. Então você tem aí recursos que você pode utilizar. Lógico, não é necessário gravar. Porque gravar isso aí é com o tempo você vai assimilando. Eu gravei assim, olha, geralmente a letra inicial, lógico, né? Você pega a letra inicial e você pega aí uma outra letra. Então, com o tempo você vai aprendendo, né? Aprendendo a abreviação bíblica. Lembrando que são duas letras, né? Você tem aí, por exemplo, Samuel, tem o primeiro Samuel e o segundo Samuel. Então você tem um SM e 2, as duas barrinhas, é o numeral romano, né? As duas barrinhas. SM pode usar tanto hebraísmo romano quanto o número. Pode ser 1 SM, quer dizer primeiro Samuel, ou pode usar também o número 2 SM, está referindo-se ao segundo livro de Samuel. Amém? Muito bem, nós estamos encerrando a nossa segunda aula. Fica aí, né, o nosso convite para você reforçar o seu estudo através da nossa apostila que nós compartilhamos aí no ICTV virtual. Qualquer dúvida, queridos, olha só, dúvida, você pode nos encaminhar um e-mail, está aí na sua tela aí o nosso e-mail, ictv@museuevangelico.petel.com.br, é o nosso e-mail do ICTV. Tem um outro também canal de comunicação que é o nosso chat, na parte superior, né, do seu ICTV virtual, tem lá um chat, né, um chatzinho que você pode mandar a sua pergunta, né, eventualmente nós não vamos talvez responder de imediato, mas aí nós vamos receber a sua pergunta, a sua dúvida e muito em breve certamente estaremos respondendo para tirar todas as suas dúvidas. Qualquer coisa nós estamos à disposição. Que Deus abençoe.